Peço que a igreja se coloque de pé. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Oremos. Senhor Deus Pai de poder, Pai, diante da tua presença, Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor Jesus, reunido para te adorar nessa noite, Senhor, para te servir, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar cada um, Senhor, que aqui já se encontra, Senhor. Aqueles também que estão a caminho, Senhor, que o Senhor traga em paz e segurança, Senhor. Aqueles também que estão em suas casas, Senhor, adoentados, Senhor, porventura, Senhor, que o Senhor vá, Senhor, te encontre em cada um, Senhor. Aqueles também que estão fracos, Senhor, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus. Pai querido, Pai Santo, isso nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O presbítero Ziel vai louvar o hino da harpa. A igreja pode se assentar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso perdoar amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Querido está, e quando enfim chegar
Glória a Deus. Hino de número 401, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará pra receber. Estás bem alerta, breve Jesus voltará. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. O Diácono Donizete está com oportunidade para fazer a leitura oficial. Amém? Glória a Deus. Amém. Donizete. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. João 3,16, irmãos. Irmãos. Amém? Diz assim, a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós adoramos, bendizemos, glorificamos a Ti neste momento, meu Pai, por este momento, Senhor, meu Deus único, Senhor, meu Pai, em que todos se apresentam na Tua presença nessa noite, Pai, para invocar o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, aqueles que não estão presentes, Pai, que Tu visites, ó Senhor, aqueles que já estão, visite-os também com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dará graça, Pai, de oferecer-Te, ó meu Deus, o melhor de nós essa noite, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, de tudo, abençoe cada um aqui, aí já está, Senhor, meu Pai, dá tua noite de vitória no nome santo de Jesus. Amém? Peço que os irmãos continuem em pé. Vamos adorar a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união aponte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. A igreja pode se sentar. Pastor Rogério, nossa oração da noite. Glória a Deus. Essa voz aí eu pegou rapidinho. Sim, senhor. A paz do Senhor. Amém. Queria pedir aos irmãos, quando estiverem orando, apresente a minha nora, a Letícia, ela está queimando de febre e ficou com o Gabriel lá em casa, né, para poder acompanhar a bichinha lá, que assim que terminar o culto a gente vai levar ela lá no Brigadeiro. Não, toma socorro de Brigadeiro Tobias, para tomar umas injeções lá, que a bichinha está vermelha que nem por a cadeira aqui da igreja.
Vamos ler aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler rapidamente. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis os que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comamos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Amém? Até aqui. Que possamos, conforme a palavra de Deus, crer que o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de cada um de nós. A palavra do Senhor nos garante que somos mais do que vencedores em Cristo. E o Senhor tem dito neste lugar, nos cultos de terça e quinta, o Senhor tem dito nos cultos de domingo, que as atribulações que o mundo nos impõe são passageiras, porque o nosso Deus não conhece derrota. Se somos servos e estamos em Cristo, com certeza toda a adversidade que nos vier vem, aleluias, para um propósito, porque nós servimos a um Deus com propósito. Então, quando nós estivermos diante dele, que possamos tirar as alparcas de nossos pés, crendo que toda palavra que sai do seu altar, que sai dele, aleluias, para a minha e tua vida, ela vem para proveito. Seja uma palavra doce, seja uma palavra que dê uma apertadinha, mas em tudo, nosso Deus tem o controle de nós. Porque se não for assim, por que é que se ele não tivesse um propósito comigo e com você, por que ele ia resgatar a gente lá do mundo? Qual o propósito de Deus em trazer eu e você do lamaçal do pecado a qual vivíamos e fazer você assentar neste local, aonde é dito uma palavra santa e verdadeira, se algo maior ele não tivesse para mim, para a tua vida? Eu posso não ver, você pode não ver, o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua esposa, teu esposo, o teu vizinho, o teu patrão, seja quem quer que for, pode não ver, mas com certeza o nosso Deus já traçou algo vitorioso para mim e para a tua vida. E se está definido no coração de Deus, eu quero te dizer nesta noite, tu é peixe fisgado nas mãos do Senhor, e isso é para mim e para você. Então, em nome do Senhor Jesus, guarda isso no teu coração. Ele tem cuidado de mim e de você, e Ele vai fazer isso até o último fio de momento da sua vida na face dessa terra. Amém? Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está o pastor Cauê, duro de pegar o homem, muito compromissado, mas hoje, como nós conseguimos laçar ele, nós vamos usar ele aqui, vai cantar, vai pregar para nós. Glória a Deus. E vamos dar a oportunidade para o Gabriel também estar louvando o Senhor nessa noite, já que é um culto para homem, vamos usar primeiro os homens, né? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Vai lá, protótipo. Cumprimenta a igreja da Pai Senhor. Amém. Eu tô chamando a Vitória para louvar junto comigo. Ah, Mira me pegou de surpresa aqui, deu um branco no Zira, corri dela lá para me ajudar. Vocês veem como é que é, né? Vocês veem, né? deu branco aí. Deu branco em mim. Aonde? Aleluia, Jesus. Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e no pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a mesa que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Nós temos a oportunidade em nome de Jesus. Também o Wilson também está com oportunidade nesta noite. Dá uma palavra. Glória a Deus por isso. Trabalhando em nós. Glória a Deus. Aleluia. Santa amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Me dá a igreja, abrir comigo, palavra de Deus. O livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 12. Mateus 4, 12. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Até aqui. Estava lendo um pouquinho dessa palavra em casa, meditando um pouco sobre quando João foi preso, né? E Jesus iniciou o seu ministério ali, anunciando a palavra, pregando. Aquele que tinha preparado o caminho para Jesus começar o seu ministério tinha sido preso, e Jesus foi ali ministrando o evangelho, falando das boas novas. E eu fiquei pensando quando Jesus fez o convite para Pedro, para André, seu irmão ali, deixar aquelas redes e ser pescadores de homens, né? Eu fiquei imaginando eles largando a sua vida, né? Aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que era seu trabalho, sua vida, sua dedicação, saindo da sua zona de conforto. E interessante, você dar uma acelerada, interessante que Jesus, ele achou os seus, vamos dizer assim, os seus colaboradores, né, os seus discípulos, que ali foi o primeiro chamado. Ele não foi no templo, não foi nos doutores da lei, ele não foi nos sacerdotes, ele não foi nas universidades de Jerusalém. Ele achou eles à beira-mar, consertando as suas redes. Em 1 Coríntios, versículo 1, 27, diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Coerente, o caminho melhor seria achar quem estava preparado, né? E Jesus foi lá e buscou aqueles que estavam ali. Mas o trabalho deles não mudaram. A única coisa que mudou foi que eles foram ser pescadores de homens. Mas o propósito deles foi diferente daquilo que eles faziam. Eles foram fazer algo ainda muito mais além, mas com um propósito, abandonando tudo que eles faziam ali, largando sua família. Interessante que a palavra de Deus aqui, ela diz que eles imediatamente largaram suas redes e foram servir a Jesus. E depois, mais para frente, Jesus acha os dois irmãos lá também, acho que é João e Tiago ali, e eles também não fazem nenhum questionamento e vão servir a Jesus. E eu fiquei imaginando, falei, poxa vida, quantas propostas eu tive já onde eu trabalho, e assim, de às vezes fazer uma coisa diferente, e você dá aquela balançada e você não tem coragem. Você fala, não, eu estou aqui, é o que eu sei fazer, não vou arriscar. E eles tiveram muita coragem para fazer, largar tudo. E inclusive João e Tiago estavam com o seu pai, abandonar o seu lar para servir um propósito. Deus convida hoje nós essa noite a seguir um propósito. E é o propósito de falar da sua palavra, de falar do teu nome, de viver o evangelho, de largar, não as redes, mas largar hábitos, costumes que nos afastam da presença dele. Possamos ter essa coragem, essa garra que esses rapazes tiveram buscando o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. O presbítero Marcos também pode dar uma palavra? Aleluia. Aleluia. Glória. Bem-vindo à igreja com a paz
do Senhor? Amém. O Mirão, quinta-feira, falou assim: não chama eu não, chama eu não. Pensei que hoje ele ia culpar eu também. Eu quero ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, quero ler só o verso 17. É uma passagem bastante conhecida de toda a igreja, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-nos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Amém. Essa é uma palavra bastante conhecida de toda a igreja. Aqui foi falado como o rei Josafá. O rei Josafá, ele acabou ouvindo, veio povos avisar ele que tinha um povo querendo, aleluia, tomar Judá, que ia vir contra para guerrear com ele, com Josafá. E Josafá imediatamente, como um sentimento humano, se preocupou. Josafá teve medo. Josafá, de primeira instância, ele já ficou assustado. Mas qual foi, aleluia, a atitude que Josafá teve? Josafá foi aos pés do Senhor. Josafá, primeiro de tudo, ele foi e ajoelhou aos pés do Senhor, aleluia, falando com o Senhor. Ele convocou toda Judá a pregoar um jejum. Convidou toda Judá, aleluia, a entrar em espírito de oração. Aleluia, porque ele sabia que eram muitos que iam vir contra ele. Aleluia, e Josafá ficou com medo. Mas Josafá teve, aleluia, uma atitude correta. Ele foi quem tem, aleluia, quem tem a solução para os seus problemas. Ele foi aos pés do Senhor e convidou todo aquele povo, aleluia. E Josafá ali reunido no meio da congregação, aleluia, Deus toma um servo e vem falar com Josafá: ei, pode ficar tranquilo, que nessa peleja você não terá que pelejar. O Senhor é contigo, aleluia. E qual foi, aleluia, um dos principais, aleluia, atitude que Josafá também teve? Ei, ele não colocou os soldados na frente quando eles foram para guerrear. Ele fez como foi mandado o Senhor. Ele falou assim: convoca os cantores, convoca os adoradores para ir na frente daqueles que estão armados. Aleluia. E assim o Senhor pede para nós, aleluia. Não confia nas suas forças, não confia naquilo que está aos seus olhos, mas entrega ao Senhor, aleluia, aquilo que você não está vendo. Dedica ao Senhor louvores, oração, aleluia. Toma essa posição em primeiro lugar. Aleluia. Não confia em aquilo que os seus olhos estão vendo, aquilo que o seu braço pode fazer. Aleluia, porque eu e você não temos força alguma. Porque isso foi o que passou por Josafá. Eu não tenho capacidade de ir ao encontro daquele povo. Aleluia, mas ele foi aos pés do Senhor. O Senhor falei: pode deixar comigo que eu me garanto. Aleluia. E qual foi o resumo de tudo isso? Quando eles chegaram lá, aleluia, no deserto para a batalha, o que o Senhor fez? A hora que eles chegaram lá, o povo estava louvando, adorando. A hora que eles chegaram lá, qual que é o cenário? O povo já tinha tudo se matado. O povo já tinha, entre eles, aleluia, o Senhor, quando eles adoravam, o Senhor foi criando emboscada. E ali eles chegaram e já estavam todos mortos. Aleluia. E qual que foi o desfecho de tudo isso? 3 dias eles recolhendo, aleluia, os despojos. O que eram os despojos? As armaduras, dinheiro, prata, bronze, aleluia. O Senhor nesta noite te convida, aleluia, a entrar nos pés dele, a chegar aos pés do Senhor. O Senhor convida você nesta noite, aleluia, tomar, aleluia, uma decisão, aleluia, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Não queira buscar ajuda de seres humanos, porque eles são, aleluia, falhos como eu, mas queira buscar ajuda ao Senhor. Busca ajuda no Senhor, que o Senhor tudo fará por ti, aleluia. Você não terá que pelejar, aleluia, assim diz o Senhor. O Senhor pelejará por ti. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de chamar a Raquel também para louvar o Senhor e já está recolhendo os dízimos de oferta. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Deus. Oh, Jesus.
Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz. Amém. Procurei minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem forças pra continuar seguindo sem desanimar. Tu também te sente sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Preciso enfrentar perigos e terror. Vamos em Deus confiar e orar. E vamos te querer.
Glória a Deus. Vamos passar para o momento da palavra, que eu estarei passando o microfone para o pastor Cauê, acho que ele vai cantar, vai pregar. Então eu vou deixar um tempinho maior para ele, né? Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai de Deus, Pai querido, Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença, teu servo, Senhor, já adorando o Seu santo nome. Pai, querido, agora vamos, Senhor, passar por um momento especial da palavra. Senhor, o Senhor vai falar aos nossos corações, Senhor Jesus. Usa Teu servo como o Senhor tem usado já, Senhor, que ele venha ser um canal de bênção para a Tua igreja. Isso é o meu pedido, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando, adorando, exaltando o nome de Jesus, porque Ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, juntamente com os irmãos, para juntos louvarmos o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quando o meu tio me convidou, através da vida do Marcos Paulo, eu fiquei muito feliz pela oportunidade de retornar e estar juntamente com os irmãos nesse trabalho glorioso, trabalho que Deus tem prosperado, estar juntamente com o meu amigo, o pastor Alexandre e sua família. E eu sempre sou grato a Deus quando estou com o pastor Alexandre, porque eu me lembro, e veio na minha memória uma foto na igreja da Vila Barão, eu pequenininho, menor do que eu já sou, com uma guitarra na mão, muito maior que eu, dando glória a Deus, que o pastor Alexandre, sempre quando eu ia lá passar as férias, me dava a oportunidade, acreditando no meu ministério. E hoje eu louvo a Deus, porque se estou chegando onde estou, é porque Deus colocou pastores como o pastor Alexandre, que um dia acreditaram na minha vida, acreditaram no meu ministério. Muito obrigado, pastor, por tudo que já fizeram por mim, todas as oportunidades. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Que essa igreja continue crescendo sob os seus cuidados e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Eu achei que o Marcos Paulo já estava pregando aqui, para mim já estava bom demais, dando glória a Deus. Que palavra! Deus abençoe sua vida. Muito feliz que eu vi aí também. Semana passada estivemos juntos, ele falou: pode me esperar que eu vou. Eu falei: se você não for, antes de eu pregar, eu vou buscar você na sua casa. Eu acho que ele acreditou e ele veio, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe meu tio, todos os irmãos, todos os obreiros. Eu não ia cantar, mas eu vou dar um brado aqui, muito rápido. O Senhor me fez lembrar de uma canção e eu quero louvar a Deus nessa noite com essa canção. Glória a Deus, aleluia. Há uns 4 anos atrás, eu estava na minha casa e estava falando com o Senhor acerca de algo que estava acontecendo na minha vida e precisava de uma resposta de Deus. Era uma tarde e eu ouvi claramente a voz de Deus me enviando essa canção com uma resposta. Quem sabe essa canção seja a resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Então medite nessa letra em nome de Jesus. Eu sei que essa luta está te machucando e a tempestade só vai aumentando. Você até tenta não desanimar, mas a circunstância vem pra te parar. Aí Deus falou assim pra mim, ó: mas não para não, eu tenho a solução para você. Só siga em frente, Ele pode tudo resolver. E mesmo que esteja doendo, não é hora de você parar. Vai chorando mesmo, mas vai, esse deserto está para acabar. Confia, grandes coisas o teu Deus fará. Eu vou profetizar na sua vida. Basta acreditar e confiar em Deus. Tudo Ele pode fazer, Ele cuida dos seus. O socorro já chegou, a providência Ele será, e uma grande vitória Deus vai te entregar.
Mas não para não, aleluia. Deus tem a solução para você. Só siga em frente, Ele pode tudo resolver. E mesmo que esteja doendo, não é hora de você parar. Vai chorando mesmo, mas vai. Esse deserto está para acabar. Confia. Grandes coisas o teu Deus fará. Basta acreditar e confiar em Deus. Tudo Ele pode fazer. Ele cuida dos seus. O socorro já chegou. A providência Ele será. E uma grande vitória Deus vai te entregar. Basta acreditar e confiar em Deus. Tudo Ele pode fazer. Ele cuida dos seus. O socorro já chegou. A providência Ele será. E uma grande vitória Deus vai te entregar. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Basta confiar e acreditar no Senhor, porque enquanto você acredita no Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Portanto, eu peço para que você abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus, em Juízes capítulo de número 6. Glória a Deus. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 1. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Talvez uma palavra muito conhecida dos irmãos, mas eu quero extrair aqui algumas coisas que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua fé. E peço para que Deus me use nessa noite para transmitir aquilo que Ele já colocou no meu coração. Reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu quero ser nessa noite um instrumento de Deus aqui, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Versículo de número 12. Versículo número 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Eu vou repetir mais uma vez o verso de número 12 para você dar glória a Deus. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, para nós estarmos aqui nessa noite, glorificando, adorando, exaltando o nome de Jesus, nós passamos por um processo dentro do nosso dia. Para você chegar nessa quinta-feira à noite, você atravessou uma semana cheia de processos. Que são processos? Etapas dos nossos dias. Etapa do nosso dia a dia. Hoje muita gente que está aqui acordou, tomou café, se preparou, trabalhou, o seu dia passou, você se arrumou e você veio para a casa do Senhor. Ou talvez você veio direto do seu trabalho porque você reconhece que esse é o melhor lugar é estar na presença do Senhor. Agora, se fosse para mim perguntar para os irmãos como tem sido os seus dias, talvez eu poderia ouvir a resposta de uma boa parte dizendo que os dias estão perfeitos, que os dias estão bons, que está tudo certo, e glória a Deus pela sua vida. Mas talvez eu poderia ouvir a resposta de alguns irmãos me dizendo que os dias não têm sido tão fáceis, porque a verdade é que aquele que não passa as aflições, ele não recebe a vitória. O que me deixa muito feliz e animado na presença do Senhor é que tem um versículo que consola o nosso coração, dizendo: muitas são as aflições do justo,
justo, mas eu, o Senhor, o livro de todas. Isso mexe comigo, sabe por quê? Aflição não é para quem é injusto. A Bíblia diz que muitas são as aflições de quem? Do justo. Mas existe uma promessa: eu, o Senhor, o livro de todas. Ou seja, tem livramento para a aflição em que você está passando. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, eu não sei o que você veio trazer para Deus, o que você precisa levar para a tua casa, mas uma coisa eu posso te dizer e quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que Deus hoje está entregando uma vitória sobre a sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Juízes capítulo número 6 nos mostra uma realidade em que o povo de Israel estava vivendo. O Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas, e os midianitas estavam assolando eles. A Bíblia disse que por 7 anos. Agora, quem eram os midianitas? Como eles atuavam? Como eles trabalhavam? Os historiadores dizem que o povo de Midian e o exército dos midianitas não era um exército pequeno em pessoas. Flávio Josefo, em um dos seus contextos, em uma das suas narrativas, vai nos dizer que somente os homens do exército de Midian, que portavam lança e espada, eram aproximadamente 450 mil homens. Ou seja, entre pessoas, entre guerreiros, entre homens, eles já eram super poderosos. Só que se nós olharmos esse contexto, nós vamos ver que eles não eram só grandiosos em números, mas eles eram estrategistas. Haja vista que antes mesmo da guerra acontecer, ou seja, antes deles irem para a batalha, nas noites anteriores eles enviavam os seus gados no meio das plantações do povo de Israel. Eles iam junto com os gados e eles tentavam comer o máximo de semente que poderiam comer, eles colhiam o máximo de semente que poderiam colher, e aquilo que os gados não comiam, eles corriam com seus gados para pisotear e praticamente não sobrar nada. Porque antes do povo guerrear na batalha, muitos deles já passariam fome, ficariam debilitados e no dia da guerra não iriam conseguir guerrear. Ou seja, eles eram poderosos em espada, eram poderosos em números e eles eram estrategistas. E estavam assolando o povo de Israel porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Agora, o que chama a minha atenção para a gente correr e terminar no horário é que no meio de todo esse contexto existia um homem chamado Gideão. Gideão era um dos que estavam no meio do povo de Israel sendo assolado. E em um determinado dia, Gideão também foi estrategista. A Bíblia diz que ele pega um pouco de trigo e ele vai no meio do lagar e ele está malhando trigo no meio do lagar. Eu preciso dizer para você, só para que nós possamos meditar nessa noite, é que lagar é um local separado, especializado para pisotear uvas, para poder extrair da uva o seu suco, o seu insumo e fazer ali os seus derivados. Gideão está em um local que é especializado para pisotear as uvas, porém ele está debulhando, está malhando o trigo naquele lagar. Por que ele faz isso? Porque se o exército dos midianitas vinham para pegar as sementes, lagar seria o último local a qual eles poderiam visitar. Aí está Gideão lá no meio do lagar, pensando que ninguém poderia ver ele. Quem sabe os seus amigos não estavam vendo, quem sabe a sua família não estava vendo, quem sabe os seus irmãos não estavam vendo, o seu pai não estava vendo, mas a Bíblia diz que no meio desse contexto, o anjo do Senhor apareceu para ele e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo para você. Talvez você esteja pensando que no meio dessa diversidade as pessoas não estão conseguindo te ver, e é bem verdade que isso pode ser possível. Talvez até mesmo quem está do seu lado não está conseguindo observar o quanto você está sofrendo, mas nessa noite eu vim aqui com uma voz de Deus dizer para você: pode quem do seu lado não está te vendo, mas eu, o Senhor, estou te vendo. Não só estou te vendo, mas hoje eu vou aparecer no meio desta batalha e vou olhar nos seus olhos e vou te dizer: eu sou contigo, homem poderoso, mulher poderosa e valente.
Você pode dar um glória a Deus aí. Glória de Jesus. Aleluia. Agora, o Senhor continua dizendo para ele: eu vou entregar nas suas mãos o exército dos midianitas. Eu abro um parênteses para pensar com você rapidamente. Imagina que nós estamos passando uma adversidade terrível, um problema muito grande, em que nós queremos que isso acabe. De repente o Senhor aparece no meio dessa prova e diz que vai nos abençoar e que vai entregar o exército que está trabalhando contra a nossa vida nas nossas mãos. Eu abro um parênteses e faço uma pergunta para você: qual seria a sua resposta para Deus hoje? Qual seria a sua palavra para Deus hoje? Enquanto você pensa isso, eu não sei qual seria a sua resposta, mas eu me coloco agora aqui, nesse mesmo contexto. Eu passando uma adversidade grande, o Senhor chega para mim e fala: eu vou acabar com esse problema e eu vou cessar a sua dor e vou te entregar a vitória. Meu irmão, eu ia sair correndo, pastor Alexandre, dando glória a Deus e agradecendo a Deus pela vitória. Agora, se engana aquele em que acha que Gideão fez dessa forma. A primeira espécie, a primeira atitude que Gideão toma quando o Senhor fala para ele que ia acabar com o problema, Gideão, em vez de agradecer, ele vai fazer o que muitas vezes eu e você faz: questionar a Deus acerca da sua palavra. Ô Cauê, como é que você pode falar isso para mim, pastor? Eu vou dizer para você. Gideão, quando recebe essa palavra de Deus falando para ele: eu vou entregar o exército nas suas mãos, ele vai questionar, e eu procuro entender o porquê que ele questiona. Ele vai tentar fazer um comparativo da palavra de Deus e da promessa de Deus com a sua realidade momentânea. Gideão não olha para a promessa, mas Gideão olha para si e depois ele olha para o Senhor e fala: viu, como que o Senhor pode dizer que vai entregar o exército de Midianita nas minhas mãos, sendo que primeiro eu sou o menor da casa do meu pai? Por que ele fala isso? Porque perante a lei dos homens, perante o segmento humano, perante aquilo que os reis estabeleciam, se alguém dentro de uma casa tivesse que ser honrado entre os irmãos, seria o irmão mais velho, depois vinha descendo até chegar no irmão mais novo. Aí de repente o Senhor aparece para o menor da casa, o irmão mais novo, e fala: é você que eu quero usar. Gideão, em vez de agarrar a promessa, ele olha para a realidade e ele diz: perante os homens isso é impossível acontecer. Segunda coisa, não só basta eu ser o menor da casa do meu pai, mas a casa do meu pai é a menor da minha tribo. O lugar que eu moro é o mais fraquinho, é a menor casa, é a casa que menos tem condição. E tem um terceiro questionamento: o bairro, a tribo do meu pai é a menor entre as tribos. Então ele pega a promessa de Deus, ele diz: eu sou o menor, a minha casa é a menor e o meu bairro é o menor. Aí vem o versículo de número 14: e o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Deixa eu dizer para você, quando o Senhor vai falar isso para ele, em outras palavras, o Senhor está dizendo: meu filho, se eu falei para você, não importa se você é o menor, não importa se a sua casa é a menor, não importa se o seu bairro é o menor, porque quem tem a promessa de Deus não precisa de possibilidade para ela acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Quem sabe em alguns meses, quem sabe em alguns dias, ou quem sabe em alguns anos atrás, você ouviu uma promessa de Deus para a sua vida e você chegou aqui hoje e essa promessa ainda não aconteceu, e dentro do seu coração você está dizendo: não vai acontecer porque eu não tenho condição. Deus manda te dizer: Deus não precisa da tua condição, Deus não precisa de nada do que você tenha, porque se você acredita na promessa dele, não precisa de possibilidade. Tem gente que está aqui hoje nessa noite, Deus disse que vai fazer, você em vez de pegar na promessa, está olhando para o bolso e dizendo: não tem recurso. Tem gente que está aqui neste culto de adoração, nessa quinta-feira de louvor e exaltação ao nome de Jesus, que lá atrás Deus disse: eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar a cura, e você está dizendo assim: o médico falou que não vai acontecer. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela vem do Senhor, e o Senhor é
promessa. Glória a Deus, Pai. Quem serve a Deus não trabalha com possibilidades. Você precisa gravar isso no seu coração. Quando Deus falar algo para você, quando você sair de dentro desta casa hoje, você precisa encarar a realidade e dizer: aos meus olhos parece que não vai dar, mas se Deus falou para mim, a partir de hoje eu vou descansar o meu coração e eu vou agarrar na palavra que Deus falou para mim. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe se fosse para você enxergar a possibilidade, não era para você estar aqui. Quem sabe lá no começo, se fosse para o pastor e a pastora enxergar possibilidades dessa igreja se formar, talvez não teria acontecido, eu não sei, mas só aconteceu porque eles entenderam que o recurso vem de Deus, que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre, e hoje eu e você estamos aqui dentro glorificando a Deus, porque o Deus que promete, Ele cumpre, Ele não nos abandona. Aleluia. Aí quando o Senhor fala isso para Gideão, eu preciso correr. Gideão, ele vai fazer prova daquilo que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele vai tomar algumas atitudes. A primeira atitude que ele toma, ele fala o seguinte: bom, se realmente é o Senhor que está falando comigo e não é coisa da minha cabeça, então eu peço o seguinte: eu vou deixar esse velo de lã aqui para o lado de fora. Olha como que ele faz. Se realmente é o Senhor, amanhã a terra vai estar seca, mas esse velo ele vai estar encharcado. Meu irmão, se fosse eu, pastor, eu não ia nem dormir de ansioso que sou. Eu imagino ele voltando para dentro da casa, a noite passa, não sei se ele dormiu ou não, mas a Bíblia diz que no outro dia ele foi lá. Ele pisa na terra, a terra estava seca, mas quando ele pega o velo de lã e ele espreme aquele velo, muito orvalho cai, e aquilo ali já era um sinal de Deus mostrando para ele que realmente era Deus que estava com ele. Como se não bastasse, ele vai fazer agora novamente, só que ao contrário. Bom, uma vez eu acredito que pode acontecer, vamos ver se pode acontecer duas. Olha que ousadia aquele homem tinha. Pois eu vou deixar o mesmo velo no mesmo local, só que amanhã, em vez do velo estar encharcado, ele precisa estar seco, e a terra está toda encharcada. Ele volta para casa, no outro dia ele vai até o velo. Se fosse lá em Araçoiaba da Serra, onde eu morava, pastor, eu acredito que eu ia pisar na terra, porque na terra ia estar o maior barro. Porque Deus, quando Ele decide mostrar que Ele está com a gente, Ele faz para a gente entender que é Ele que está falando conosco. Gideão sai dentro de casa, ele olha para a terra está encharcada, mas quando ele pega o velo está seco. Pastor, por que você está insistindo nisso? Porque Deus vai mostrar para você nos próximos dias que aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai te dar os sinais que vai começar a acontecer na tua vida. Então não me estranhe se você começar a enxergar algumas coisas no seu dia a dia que aparentemente é anormal. É anormal para todo mundo, mas para quem está aqui hoje se tornará normal, porque Deus vai te dar os sinais de que aquilo que Ele te prometeu vai começar a acontecer na tua vida. Deixa eu ver quem acredita no que eu estou dizendo aqui. Oh, glória a Deus. Agora Gideão, quando começa a entender que era Deus que estava falando com ele, ele vai tomar uma das maiores atitudes que para mim eu não posso deixar passar aqui nesse capítulo. A Bíblia diz que a terceira prova que ele vai fazer com Deus é o seguinte: quando ele começa a entender, porque quando você começa a tomar ciência de que Deus está falando com você, você precisa ordenar a direção dos fatores como tudo vai acontecer. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa para nós e nós começamos a acreditar na promessa de Deus, é natural que nós vamos sair por aí falando: Deus disse que vai mudar minha vida, Deus disse que vai mudar minha sorte. Isso eu nem enxergo assim como um problema, porque na euforia da alegria nós queremos dividir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Agora nós não podemos alterar os fatores. Pastor, explica para mim. Gideão, quando começa a entender que era Deus que estava falando com ele, ele vai fazer diferente agora. Ele vai dizer assim: Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo, então eu te peço, fique aqui, porque eu vou lá em casa preparar um bolo sem fermento, eu vou preparar uma carne, eu vou preparar um caldo.
A Bíblia diz que Gideão sai da onde estava. Ele sai do lagar, porque até esse momento Gideão está em um encontro com o Senhor ainda no lagar. E agora ele sai do lagar e ele vai correr para dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando ele chega em casa, ele prepara um bolo sem fermento, ele prepara uma carne e ele prepara um caldo. Depois de ter preparado, ele vai voltar até o lagar. E eu imagino o coração de Gideão enquanto ele estava voltando. Eu imagino ele pensando: rapaz, você imagina se realmente é Deus, que eu estou acreditando que vai estar me esperando no lugar em que ele prometeu. Por que ele estava pensando isso? Porque no meio do caminho, quem sai fora da rota é eu e você, meu irmão. Mas Deus, ele não sai da rota. Deus permanece no mesmo local onde ele fez a promessa para mim e para você. A Bíblia diz que quando Gideão chega lá, sabe quem estava lá? O anjo do Senhor ainda estava lá. A Bíblia diz que ele pega aquele bolo, ele coloca na pedra, ele coloca a carne em cima, ele joga o caldo em cima, e o Senhor enviou um fogo e consumiu aquele holocausto de adoração. Pastor, eu preciso que o Senhor melhore isso aí para me glorificar. Eu vou dizer para você, sabe por que Gideão fez isso? Porque ele entendeu que quando o Senhor faz uma promessa, e eu acredito nessa promessa, antes de eu sair falando para todo mundo, primeiramente eu preciso preparar uma adoração ao Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por que as coisas ainda não estão acontecendo na nossa vida? Porque nós estamos esquecendo do princípio das coisas. Nós estamos esquecendo de como tudo deve começar. Meu irmão, as coisas na nossa vida precisam iniciar na adoração e terminar na adoração, porque só adora quem entende que total dependência vem de Deus. Eu adoro porque eu entendo que se eu estou aqui, é que eu não posso nada, mas que o Deus que pode é quem tem me sustentado. Você só chegou nessa noite, talvez forte ou mesmo estando fraco, para adorar a Deus, porque você entendeu que quem te trouxe aqui, quem cuida de você, quem cuida da sua casa é Deus. E Deus está dizendo para você: não altere os fatores, porque enquanto a minha igreja estiver em adoração, eu estou em movimento, preparando tudo para que o milagre aconteça. Talvez você não está entendendo o rumo em que as coisas têm tomado na sua vida, e Deus está dizendo para você: não precisa nem entender. Se você não deixar de adorar, creia em que eu estou trabalhando com você. Creia em que eu sou o Deus que cuida da sua casa. Se você puder, levanta a tua mão para o céu, porque eu creio no poder de Deus e eu creio no poder dessa palavra. E o Senhor está dizendo para quem acredita: pode adorar, porque através da sua adoração eu vou mover céus e terra para que meu nome seja glorificado na sua vida. Aleluia. Entenda que eu não estou te perguntando o tamanho do teu problema. Eu não estou te perguntando qual é a adversidade que você está enfrentando. Eu não preciso saber disso. Até porque talvez se você me contasse eu não teria suporte para ouvir. Mas o que eu estou dizendo é que existe um Deus de pé no trono, que está com as mãos estendidas para essa igreja, dizendo: descansa porque eu cuido de você. Descansa porque eu cuido da tua casa. Deus está dizendo: entrega a tua aflição na minha mão, porque sou eu, Deus, que conduz as coisas para você. Agora, para mim terminar essa simples palavra, no meio desse caminho o Senhor vai falar para Gideão: Gideão, faz o seguinte, Gideão, ordena ao povo para que se reúna, diga para todo mundo o que eu vou fazer. Gideão, quando o Senhor encontra ele estava sozinho, escondido. Mas quando ele fala para o povo: olha, o Senhor falou que vai entregar o exército dos midianitas nas minhas mãos, de um dia para o outro, a Bíblia diz que 32.000 homens se reuniram com Gideão. Isso aqui é coisa para a gente glorificar, mas também me faz pensar que no momento de adversidade, muitas vezes ninguém vai querer estar do seu lado. No dia do churrasco, todo mundo quer estar com você, é ou não é? Quem aqui gosta de churrasco diz amém? Amém. Seu amém foi melhor agora, não entendi porquê. Mas no dia da prova é natural que você vai estar sozinho, é você e Deus. E muita gente
gente não consegue entender por que no dia da adversidade é só Deus e você e mais ninguém. Porque é nesses momentos em que Deus vai revelar para você os segredos dele e vai mostrar para você o quanto ele é grande. Agora, quando 32 mil homens se reúnem ao redor de Gideão, o Senhor fala para ele: Gideão, seguinte, Gideão, não é que quantidade não seja bom, mas se eu faço o que eu disse para você que iria fazer, com esse tanto de gente aí, o povo vai olhar para você e vai dizer: só ganhou porque tinha muita gente com ele. Só aconteceu porque tinha muita gente com ele. Então é o seguinte, Gideão, eu vou mostrar para você quem é e quem não é que vai para a batalha contigo. Eu abro parênteses para dizer algo para você, isso aqui é muito sério. No dia da sua prova, no dia da sua adversidade, não estranhe se o Senhor começar a mostrar para você quem é quem do seu lado. Eu não estou pregando uma palavra vingativa, pelo contrário, eu estou pregando uma palavra que vem do alto. Mas comece a refletir o tanto de pessoas que alguns anos atrás falou que estava com você, que iria te ajudar, que ia estar contigo, iria te abraçar nos dias de dificuldade, mas na primeira oportunidade que teve, deixou você sozinho no meio do caminho. Só aconteceu porque foi Deus quem permitiu sair do seu lado, porque não estava preparado para caminhar dentro do propósito que Deus tinha para você. Agora, eu digo para você, quando todo mundo te abandonar, descanse o seu coração, porque o Senhor, Ele vai continuar do seu lado. Aleluia. Aleluia. Agora o Senhor fala para ele: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar algumas ordens, e no meio dessa ordem, eu vou mostrar para você quem é quem. Eu prometo que eu termino agora. Mas Gideão recebe a palavra de Deus e o direcionamento do Senhor, e vai falar para os homens. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: os medrosos e covardes, pode voltar embora. Volta pelo monte, ainda que seja cedo. Irmão, imagina comigo essa cena. 32 mil homens que estavam do lado de Gideão. E na primeira ordem que Gideão dá, a Bíblia diz que 22 mil homens voltaram para casa. Você já parou para pensar o porquê disso? Você já parou para pensar o porquê que isso aconteceu? Eu vou dizer para você, o Senhor fala assim, ó: os medrosos e covardes, através da Gideão, pode voltar para casa. Eu perguntei: Deus, por que isso aconteceu? E o Senhor falou claramente no meu coração, eu preciso dizer para você, é que o medo, é que o medroso, o covarde, ele é igual à pandemia, irmão. Quando você vê, já pegou. E isso é um problema para quem recebe uma palavra de Deus de bênção, para quem recebe uma promessa de Deus. Porque talvez se você chegar e dizer a promessa que Deus fez para a tua vida, para alguém que tem medo, para alguém que não acredita naquilo que Deus entregou para você, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer de tudo para te desanimar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de contar um sonho para alguém que não estava na mesma frequência que você, e na primeira oportunidade que ele teve, ele te falou assim: viu, mas você não tem medo não? Será que isso realmente é de Deus? Será que isso realmente vai acontecer? Você já pensou nos riscos de que podem acontecer no meio do caminho? É por isso que quando o Senhor fala para Gideão que tinha muita gente, o Senhor fala para ele: fala para os medrosos e covardes voltar embora, porque quem tiver com medo, ele vai fazer de tudo para convencer quem está com coragem. E Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso, porque quem te prometeu, ele não dorme, ele está de pé para sustentar a sua palavra. Quem acredita no que eu estou profetizando aqui, em nome de Jesus? 22 mil homens voltaram para casa. Só que para quem estava sozinho quando recebeu a promessa, ter do lado ainda 10 mil homens, é bastante gente, fala a verdade. Irmão, é 10 mil pessoas do seu lado, falando para você: tamo junto, vamos para cima, vai dar certo. Aí o Senhor fala para ele: ainda é muita gente. O que vai acontecer agora, para mim, é a cereja do bolo, é o que mexe comigo. O Senhor fala para ele: Gideão, já voltou 22 mil, tem 10 mil aí, mas ainda é muita gente. Você vai fazer o seguinte: fala para esse povo beber água, e começa a observar como eles vão beber água. Quem beber a
água igual lambe o cão, manda voltar para casa, porque não está preparado para ir para a guerra. Isso aqui mexe comigo. Eu imagino Gideão falando para o povo: pode beber água. E começando a olhar, e a Bíblia diz que 9.700 homens lamberam a água igual lambe o cão. Eu não sei se isso mexe com você, mas eu preciso dizer: quem aqui tem cachorrinho em casa? Levanta a mão. Quem aqui tem gato? Levanta a mão. Em algum momento, se você não tem, com certeza você já viu um cachorro, um gato bebendo água. Mas a primeira coisa que o cachorro faz para lamber a água, ele precisa estar disposto em desordenar a sua postura para alcançar a sua boca até a água. Por que que o Senhor fala que aquele que lambesse a água igual lambe o cão não era para ir para a guerra? Porque a primeira coisa que eles estavam dispostos era perder a postura de soldado. Você sabe quando a igreja começa a se perder no meio do caminho? Você sabe quando as coisas começam a ficar travadas na minha, na tua vida? É quando eu e você decidimos perder e abandonar a postura que Deus já nos entregou. E Deus está dizendo para alguém nessa noite, não sei se aqui ou se na live, mas eu sei que essa palavra é para alguém: não entregue, não abandone a postura em que foi Deus que colocou você. Não esteja disposto em sair da postura de soldado, de guerreiro, de valente, de guerreiro em que Deus te entregou, porque é nessa postura em que o Senhor vai te honrar. Aleluia! E a segunda coisa que o cão se dispõe a perder para lamber a água e saciar a sua sede é a visão. Porque quando ele está na postura, ele consegue ter uma visão periférica do que está ao seu lado. Mas quando ele se abaixa, ele está disposto somente a olhar para a água. E quando Gideão olha para aqueles homens lambendo a água, ele começa a entender que aqueles homens estavam dispostos a perder a visão. Meu irmão, deixa eu dizer para você: não abandone a postura e não perca a tua visão espiritual. Porque quem perde a visão espiritual, ele se perde no meio do caminho. Mas quem mantém os olhos espirituais abertos, ele entende em que Deus dá o direcionamento e a palavra na hora certa. Aleluia. Se você for olhar no meio do caminho, você vai entender em que muitos contextos na Bíblia, os homens só se perderam quando saíram do lugar em que Deus o colocou e quando fecharam os olhos espirituais. Mas aqueles que se mantiveram na postura, na presença de Deus, com os olhos espirituais abertos, eles romperam, eles vencendo. E Deus está dizendo para mim e para você: enquanto estivermos na postura e estivermos enxergando as coisas espirituais, não as naturais dessa terra, mas as espirituais, nós estaremos rompendo e vencendo para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem acredita nessa palavra que eu estou dizendo? Aleluia, glória a Deus, Pai. Eu termino agora, e se o pastor me permitir, eu peço para você ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé com a permissão do pastor. Glória a Deus. Tem muita gente que por fora ele está um sorriso no rosto. Tem gente que está aqui nessa noite que, se eu perguntasse para você como você está, você iria me dizer que está tudo bem. Tem gente que está acompanhando essa transmissão que, se eu perguntasse como está, me diria que está tudo bem. Mas somente Deus sabe como está o teu coração. Somente Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Somente Deus sabe as guerras que você vem enfrentando. Guerras essas que você não fala com quem está do seu lado. Guerras essas que você não compartilha com os seus amigos. Mas guerras em que você está vivendo sozinho. Guerras em que você chora sozinho. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você: a guerra encerrou e a vitória eu entrego hoje na tua vida. Porque eu não aceito perder você para esse problema. Eu não aceito perder você para essa batalha. E é nessa batalha em que eu irei te honrar. Eu vou entregar esse exército na tua mão para que o meu nome seja glorificado. Mas descansa o teu coração e acredita na palavra que eu tenho para você nessa noite. Está dizendo o nosso Deus para nós. Amém. Eu não vou pedir para você vir na frente, mas eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração agora.
Quem sabe hoje para você era somente mais uma quinta-feira. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, pastor, que saíram de casa falando: eu vou porque eu preciso estar lá, eu preciso me abastecer, mas achou que era somente mais uma quinta-feira. Tem gente que veio aqui, mas a vontade dele, a verdade era que nem queria sair de dentro de casa, queria estar na coberta, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu estou mudando a tua sorte hoje, eu estou aumentando as tuas forças hoje, eu estou modificando a tua estrutura hoje, para que você possa enxergar que o sobrenatural eu começo a realizar na sua vida. Glória a Deus. Pastor Cauê, o que é o sobrenatural? Para te explicar o que é sobrenatural, é mais fácil te dizer aquilo que é natural. Você veio aqui, não veio? Mesmo sem forças, mas você veio. Isso é natural. Você passou todo o seu dia, você caminhou, você pegou seu carro, você chegou aqui, você fez as suas necessidades naturais, aquilo que está dentro do seu alcance. Então o que é sobrenatural é o que não está dentro da tua área de alcance, dentro da tua zona de conforto. Deus está dizendo para você nessa noite: quando acaba o natural, começa o sobrenatural. E o natural você já fez, quer chegar aqui. Agora eu vou começar a agir, não como natural, mas como sobrenatural para a tua vida, para você receber aquilo que Deus quer te entregar. Feche seus olhos nessa noite, eu quero fazer uma oração e devolvo o microfone. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esta noite. Eu te louvo, Deus, porque somente o fato de estarmos aqui é um sinal grandioso de que o Senhor está cuidando da nossa vida. Deus, eu louvo ao Senhor, Pai, por cada irmão, por cada irmã que chegou aqui nessa noite, que entrou aqui, Senhor, mesmo que muitas vezes sem forças, mas entraram, acreditando, Pai, que o Senhor iria cuidar. E nessa noite o Senhor está dizendo para nós que está cuidando, que está transformando. Deus, a minha oração nessa noite, juntamente com a igreja, é para que o Senhor nos faça enxergar, para que o Senhor faça aquele que está fraco enxergar, para que o Senhor possa mostrar, Pai, que os teus propósitos e planos para a nossa vida não dependem de resolução humana, não depende de mão humana, não depende de possibilidade, porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Então nessa noite, Deus, eu quero agradecer pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que chegou aqui nessa noite para glorificar o meu nome. E eu peço, Pai, que ao sair por essas portas, que algo sobrenatural aconteça. Se o recurso, Pai, que é necessário, que o Senhor possa entregar. Se é cura, que o Senhor possa curar, mas que o Senhor possa fazer a tua vontade, porque a nossa vontade ela pode ser boa, mas a tua é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, cumpra a tua vontade sobre a nossa vida, faça o teu querer sobre nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, acreditando de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Eu também quero agradecer o Cauê por estar aqui nessa noite, nos dando uma palavra, e nós vamos sair daqui abençoados nessa noite, através do Deus ter usado. E quero pedir que Deus continue usando você grandemente. Aleluia. Quero passar o microfone também para o pastor Ezel, presbítero Ezel, que ele vai estar terminando esse culto. Amém? Amém. Graças a Deus. Mais uma quinta-feira que passamos aqui, e avisar os irmãos que na próxima quinta-feira já foi conversado, pastor Michel, ali de Votorantim, Jardim São Lucas, já está tudo certo, e ele vai estar aqui. E eu peço a colaboração de todos, venha, traga mais um, e vamos juntos adorar o nome do Senhor. Amém? E os demais avisos os irmãos já sabem.
Domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite, nosso culto de adoração a Deus. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar e nos despedir em paz. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor, maravilhosa, a qual passamos na Tua presença. Ó Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a vida de cada irmão aqui presente, Senhor Jesus. Aqueles também, Senhor, que estão assistindo pela live, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, para que no próximo culto, Senhor, possa estar aqui juntamente conosco, ó Pai. Deus maravilhoso, vai ao encontro, Senhor, daquele que está desanimado, Senhor Jesus, daquele que não tem força para te servir, Senhor Jesus. Vai ao encontro, Senhor, desses, ó Pai. Deus maravilhoso, te peço, Senhor, em favor, Senhor, dos irmãos que estão enfermos, Senhor Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, agora, Senhor, venha nos levar em paz, Senhor, para os nossos lares, e que possamos encontrar, Senhor, da forma a qual deixamos, Senhor. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos.